O silêncio dentro daquela boutique na Oscar Freire era mais pesado do que qualquer saca de cimento que já vi em uma obra. Eu estava parada, com os dedos trêmulos ainda roçando o tecido frio e acetinado daquele vestido verde esmeralda, quando a voz dele chicoteou o ar. Tira esse vestido agora, mãe. Você não tem classe para usar isso. As palavras de Thales não foram ditas em voz alta, mas o sussurro sibilante dele carregava um veneno que paralisou meus pulmões. Olhei para o lado e vi o reflexo dele no espelho de moldura dourada, o terno sob medida, o relógio caro que eu ajudei a pagar, e aquele olhar de nojo, um nojo direcionado à mulher que o carregou no ventre. Por um segundo, o brilho do chão de mármore pareceu sumir, e eu fui transportada de volta para as madrugadas frias no ponto de ônibus em São José dos Campos. Olá, família Afonso Astori. Antes de seguirmos com essa história de dor e superação, comente aqui embaixo de qual cidade ou estado você está nos assistindo. Quero saber até onde a voz da nossa vovó Undina está chegando. Continue assistindo para entender como uma vendedora mudou o destino desse dia. Eu sempre soube que o mundo era dividido entre os que servem e os que são servidos. Passei 30 anos da minha vida cruzando essa fronteira invisível todos os dias. Saía da periferia de São José às 4 da manhã, enfrentando a Dutra lotada, para abrir as cortinas de mansões no Jardim Europa que eu nunca poderia possuir. Minhas mãos, hoje grossas e marcadas pelas cicatrizes do cloro e do peso do ferro de passar, foram o alicerce de cada conquista do meu filho. Thales era o meu doutor. Quando vendi o único pedaço de terra que meu pai me deixou em Ubatuba para pagar a faculdade de direito dele, eu não vi aquilo como um sacrifício. Para uma mãe, o sucesso do filho é a sua própria aposentadoria emocional. Eu achava que estava investindo em justiça. Eu achava que, ao final daquela jornada, ele seria o homem que defenderia os fracos. Como eu fui cega. Naquele sábado de sol escaldante em São Paulo, ele me convidou para sair. Mãe, vamos ver uma roupa para o jantar de noivado, ele disse. Meu coração saltou. Achei que finalmente seria apresentada com honra à família da noiva, a filha de um desembargador influente. Escolhi meu melhor vestido de algodão, aquele com estampas de flores miúdas que guardo para as missas de Natal. Passei goma na gola, engraxei meus sapatos humildes. Mas, ao pisar na Oscar Freire, percebi que eu não era uma convidada. Eu era um problema a ser camuflado. Você vai me envergonhar, não vai? Ele continuou, aproximando-se do meu ouvido enquanto as vendedoras jovens e magras nos observavam de longe. Olha para suas mãos, Ondina. Olha para esse cabelo. Você vai parecer uma fantasia de alguém que está tentando ser o que não é. Esse lugar não é para o seu bico, volta para a realidade. A humilhação tem um cheiro específico. Naquela loja, ela tinha cheiro de perfume importado e ar-condicionado gelado. Eu olhei para o vestido verde em minhas mãos. Ele tinha a cor das matas da Serra da Mantiqueira, o lugar onde fui mais feliz na infância. Por um breve momento, ao tocar aquela seda, eu me senti humana. Senti que, depois de décadas lavando o chão dos outros, eu merecia vestir algo que não fosse um uniforme ou um trapo velho. Mas Thales não via uma mulher. Ele via uma mancha na sua imagem de homem de elite. Ele via a governanta, a mulher que cheirava sabão em pó, e não a mãe que ficou sem comer para que ele tivesse os melhores livros de doutrina jurídica. Thales, eu só queria me sentir bonita para o seu dia especial, eu disse, com a voz embargada, tentando manter a pouca dignidade que me restava. Ele soltou uma risada seca, um som que atraiu a atenção de duas senhoras elegantes que examinavam bolsas de couro de jacaré ali perto. Beleza exige berço, mãe. E classe? Bem, classe é algo que você nasce com ela ou compra com muito dinheiro. Coisa que você não tem. Solta esse vestido. Vamos para uma loja de departamento no centro, onde é o seu lugar. O mundo ao meu redor começou a girar. O barulho do trânsito lá fora parecia um rugido abafado. Eu senti o sangue subir para o rosto, uma queimação que vinha do fundo da alma. Eu estava ali, no centro do luxo de São Paulo, sendo desumanizada pela pessoa que eu mais amava no mundo. O que ele não sabia, e o que sua arrogância cega o impedia de ver, era que aquela loja guardava segredos que ele não podia comprar, e que a minha falta de classe estava prestes a se tornar o maior pesadelo da vida dele. Eu ainda não sabia, mas aquela humilhação seria o último tijolo da muralha que eu construía ao redor do meu coração.
E foi exatamente naquele segundo de dor profunda que uma sombra elegante se projetou sobre nós, e o destino decidiu que a conta de Thales finalmente havia chegado para pagamento. O olhar de Thales era como um ácido que corroía a minha pele. Enquanto ele me empurrava mentalmente para fora daquela loja, o silêncio do provador e o luxo ao meu redor começaram a se transformar em visões do passado. Para ele, eu era apenas uma velha inconveniente em um vestido de algodão barato. Para mim, cada calo na palma da minha mão tinha um nome, uma data e um preço. Eu fechei os olhos por um segundo e, em vez do perfume caro da boutique, senti o cheiro de querosene e terra molhada de Ubatuba. Lembrei-me do meu pai, um homem de poucas palavras e mãos imensas, que antes de morrer me entregou o documento de um pequeno terreno perto da praia. Ondina, isso aqui é a sua liberdade. Nunca deixe ninguém tirar isso de você, ele disse. Anos depois, quando Thales passou na faculdade de Direito em São Paulo, aquela liberdade foi a primeira coisa que sacrifiquei. Eu me lembro do dia em que assinei a venda. O sol estava forte e o comprador sorria, sabendo que estava levando um paraíso por metade do preço porque eu tinha pressa. Eu não chorei. Eu pensava, meu filho vai ser doutor. Ele vai usar terno, vai ter as mãos limpas e vai mudar a nossa história. Vendi a terra, vendi as poucas joias de prata da minha mãe e mudei-me para um quartinho nos fundos em São José dos Campos. Começou ali a minha rotina de fantasma. Eu era a mulher que saía de casa quando as estrelas ainda estavam no céu. Pegava o ônibus da linha interestadual, encostava a cabeça no vidro frio e rezava para que o motorista não corresse tanto na Dutra. Eu trabalhava no Jardim Europa, limpando o chão de pessoas que me olhavam como se eu fosse parte da mobília. Lembro-me de uma patroa específica, uma mulher que trocava de carro como quem troca de sapato. Ela me dava as sobras da comida de suas festas em potes de plástico. Eu levava aquilo para casa, feliz, porque significava que o dinheiro que eu economizaria no mercado iria direto para a conta do Thales. Mãe, os livros são caros, ele dizia pelo telefone. Mãe, preciso de um computador novo para o estágio. E eu, do outro lado, com os pés mergulhados em uma bacia de água quente para aliviar o inchaço de 10 horas em pé, respondia: tudo bem, meu filho. A mamãe dá um jeito. O jeito era trabalhar nos feriados. Era aceitar passar as camisas de linho de toda uma família até às 11 da noite, sentindo o vapor do ferro queimar meu rosto. Thales não via isso. Ele via apenas os depósitos caindo na conta. Ele via as mensalidades da universidade de elite sendo pagas em dia. Uma vez, ele me visitou em São José. Eu tinha feito polenta com frango, o prato favorito dele quando criança. Ele mal tocou na comida. Olhou para minha cozinha simples, para as paredes que precisavam de pintura, e disse: Mãe, você precisa se cuidar mais. Esse cheiro de gordura e sabão em pó parece que grudou na sua pele. É deprimente. Naquela época, eu ri. Achei que era coisa de jovem, que ele queria o melhor para mim. Eu não percebi que ele estava começando a sentir nojo da ponte que o levou até onde ele estava. A ponte era eu. E pontes, depois que você atravessa o rio, tornam-se desnecessárias. O sacrifício não era apenas financeiro. Era a ausência. Eu perdi os aniversários dele, as apresentações, os momentos de confidência, porque eu estava cuidando dos filhos dos outros para que o meu tivesse tudo. E o tudo que eu dei a ele acabou por esvaziá-lo de qualquer humanidade. Você está me ouvindo, Ondina? A voz dele me trouxe de volta ao presente agressivo da Oscar Freire. Parece que está em transe. Vamos logo, a Valéria e os pais dela não podem esperar. Se você chegar com esse aspecto de cansaço e essa roupa de feira, eles vão achar que eu saí de um buraco. Eu olhei para Thales, e pela primeira vez em décadas, não vi o bebê que eu embalei com tanto medo do futuro. Vi um monstro de vaidade. Vi um homem que usava a lei para intimidar os outros, mas que não conhecia a lei básica da gratidão. Eu me perguntei, onde foi que eu errei? Foi ao dar demais? Foi ao esconder dele a dureza da vida para que ele não sofresse? Enquanto eu trabalhava no Jardim Europa, vi os filhos dos meus patrões tratando os pais com o mesmo desprezo. Eu achava que, por sermos humildes, o Thales seria diferente. Eu achava que o nosso vínculo era forjado no sangue e na luta. Mas ali, sob a luz de croica daquela boutique, com o vestido verde esmeralda ainda entre os meus dedos, percebi que para Thales, eu era apenas o custo de manutenção de um passado que ele queria apagar. Ele queria a noiva rica,
o sogro desembargador e o sobrenome de peso. E eu, com minhas unhas curtas e mãos ásperas de quem usou muito cloro, era prova viva de que ele vinha de um lugar simples. Ele queria matar a própria origem para renascer como um aristocrata de plástico. As socialites ao lado continuavam cochichando. Uma delas apontou para os meus sapatos, um par de sapatilhas confortáveis que eu comprei em uma promoção no calçadão de São José. O riso delas foi como um eco do desprezo do meu filho. Thales deu um passo à frente e tentou tirar o vestido da minha mão com força. Dá isso aqui. Você está passando vergonha e me fazendo passar também. Você não entende que certas coisas não foram feitas para pessoas como você? Existe uma hierarquia no mundo, mãe. Aprenda o seu lugar. O meu lugar. Aquela frase ecoou na minha cabeça. Por 30 anos, o meu lugar foi atrás de uma tábua de passar, dentro de um ônibus lotado ou na cozinha de estranhos. Mas enquanto ele falava, algo dentro de mim, algo que estava adormecido sob camadas de obediência e amor materno, começou a despertar. Era a Undina de Ubatuba, a filha do velho pescador que não aceitava desaforo de ninguém. Eu olhei para o relógio de ouro no pulso dele, um presente que ele se deu com o bônus do primeiro emprego, enquanto eu ainda pagava a última parcela da formatura dele. Aquele relógio marcava o tempo da minha paciência, e os ponteiros estavam prestes a parar. Thales achava que eu era fraca porque eu era silenciosa. Ele achava que eu era ignorante porque eu não conhecia as marcas de grife que ele tanto idolatrava. O que ele esqueceu é que quem limpa a casa de um desembargador aprende muito sobre as brechas da lei. Quem governa uma mansão sabe onde estão guardadas as chaves e os segredos. Eu não era apenas uma mãe humilhada. Eu era a mulher que detinha os títulos, as escrituras e o controle de tudo que ele pensava que era dele. Ele me chamou de sem classe. Ele disse que eu não tinha o direito de usar aquele verde profundo que lembrava a minha terra. Pois bem, se ele queria uma lição sobre classe e hierarquia, ele teria. Mas não seria uma lição de etiqueta. Seria uma lição de sobrevivência. Eu apertei o tecido do vestido com força, sentindo a maciez da seda contra a brutalidade das minhas palmas. A vendedora Eulália, que observava tudo de longe com um olhar que misturava pena e reconhecimento, começou a caminhar em nossa direção. O jogo estava apenas começando, e Thales não tinha ideia de que a mãe simples estava prestes a derrubar o seu castelo de cartas com um único sopro de verdade. O ar-condicionado da boutique parecia ter subido para uma temperatura glacial, ou talvez fosse apenas o gelo que emanava do olhar de Thales. Ele não estava apenas irritado, ele estava possesso. Para ele, o fato de eu estar ali, segurando um vestido que custava o valor de 3 meses do meu antigo salário, era uma afronta pessoal. Você não percebe o ridículo da situação, Ondina. Ele sibilou, usando meu nome em vez de me chamar de mãe, como se quisesse apagar o vínculo biológico que nos unia. Olha para essas mulheres ao redor. Elas exalam sofisticação. Elas pertencem a este ambiente. Você cheira a amaciante barato e gordura de cozinha. Se a Valéria te vê aqui, tocando nessas peças, ela vai entender na hora que toda a história que eu contei sobre a minha família é uma farsa. Minha voz saiu pequena, mas firme. E qual foi a história que você contou para ela, Thales? Que você nasceu de chocadeira. Que o dinheiro para o seu primeiro escritório caiu do céu. Ele soltou uma risada cínica, ajeitando o punho da camisa de marca. Eu disse a verdade que importa. Que venho de uma linhagem de trabalhadores que se esforçaram, mas omiti a parte degradante. Eu disse que você era uma administradora doméstica aposentada no interior. Se ela souber que você passava as calcinhas da mãe da melhor amiga dela no Jardim Europa, minha carreira social acaba antes de começar. A família dela tem linhagem, Ondina. Eles têm desembargadores, diplomatas. Eles não se misturam com quem limpa o chão. Aquelas palavras foram como bofetadas físicas. Cada uma delas atingia um lugar diferente da minha memória. Lembrei-me de quando ele era pequeno e chorava com febre. Eu abraçava contra o peito, o mesmo peito que agora ele dizia exalar cheiro de cozinha. Eu era a mesma mulher. O que tinha mudado não era o meu cheiro, mas a lente de arrogância que ele tinha colocado nos olhos. Se você sentiu o sangue ferver com a arrogância desse filho, deixe seu like agora mesmo aqui no Afonso Story. Precisamos mostrar que o respeito aos pais é inegociável. Thales deu um passo para mais perto, invadindo meu espaço pessoal.
Ele exalava um perfume caro, amadeirado, que eu mesma tinha comprado para ele no último Natal, gastando minhas economias de emergência. Eu vou ser bem claro, você vai soltar esse vestido verde agora. Nós vamos sair daqui e eu vou te levar para a rodoviária. Eu invento uma desculpa para Valéria, digo que você teve uma indisposição e precisou voltar para São José. Não quero você naquele jantar. Você não sabe se comportar, não sabe quais talheres usar e, com certeza, não tem classe para vestir seda. Deixe isso para quem tem berço. Eu olhei para o vestido verde esmeralda em minhas mãos. Ele brilhava sob as luzes da loja como uma esmeralda bruta encontrada na lama. Ele representava tudo que eu nunca tive: a beleza pela beleza, o luxo sem a culpa, o direito de ser vista. Thales achava que classe era uma questão de etiqueta, de saber qual garfo usar para o peixe. Ele não entendia que classe é a capacidade de manter a coluna ereta enquanto o mundo tenta te dobrar. Você tem vergonha de mim, Thales? Perguntei, as lágrimas finalmente começando a turvar minha visão, mas sem cair. Eu não daria a ele o prazer de me ver desmoronar. Vergonha é pouco, ele respondeu, sem um pingo de hesitação. Eu sinto ojeriza dessa sua mania de querer se infiltrar onde não é chamada. Eu lutei muito para sair daquela periferia, para limpar o nome da nossa família da lama da pobreza. E você é o lembrete vivo de tudo o que eu quero esquecer. Cada vez que vejo suas mãos grossas, eu lembro das marmitas, dos ônibus lotados, da humilhação de ver você entrando pela porta de serviço das casas dos meus amigos. Eu superei isso. Porque você não pode simplesmente sumir no seu cantinho em São José e me deixar viver minha vida de elite. O silêncio que se seguiu foi cortante. As vendedoras, que antes apenas observavam, agora trocavam olhares desconfortáveis. A boutique, que deveria ser um templo de beleza, parecia agora um tribunal onde eu estava sendo condenada pelo crime de ter sido uma mãe dedicada. Foi nesse momento que percebi que Thales não era apenas um filho ingrato. Ele era um estranho. O menino que eu criei, que gostava de ouvir histórias sobre os pescadores de Ubatuba e que me ajudava a estender as roupas no varal, tinha morrido. No lugar dele, havia esse homem de terno italiano, com a alma tão vazia quanto as promessas de um político em época de eleição. O seu lugar, ele continuou, apontando para a porta, é lá fora, com o povo. Não aqui dentro, tentando fingir que é uma dama. Você é uma governanta, Ondina. Ponha-se no seu lugar. Eu senti um frio na espinha, mas não era de medo. Era a calma que antecede a tempestade. Thales achava que tinha o controle da situação porque ele era o doutor, o homem que conhecia as leis. Ele achava que eu era apenas uma velha sem recursos, dependente da migalha de atenção que ele me dava. Ele esqueceu que, enquanto ele estudava nos livros caros que eu comprei, eu estava aprendendo a ler as pessoas. Eu vi muitos doutores como ele caírem de seus pedestais porque subestimaram a força de quem não tem nada a perder. Você acha que classe se compra em araras de grife, meu filho? Minha voz agora era um sussurro perigoso. Você acha que ser alguém na vida é ter um sobrenome de um sogro importante? Pois saiba que a maior vergonha que eu sinto hoje não é da minha roupa de algodão. É de ter gasto 30 anos da minha vida polindo um diamante que, no fim, não passava de um pedaço de vidro barato. Ele abriu a boca para retrucar, mas antes que pudesse proferir mais um insulto, um barulho de passos firmes ecoou pelo mármore. A vendedora que nos observava, aquela mulher de olhar profundo chamada Eulália, não aguentou mais. Ela atravessou o salão com a elegância de uma pantera e parou exatamente entre Thales e eu. Thales, acostumado a tratar funcionários como seres inferiores, tentou descartá-la com um gesto. Moça, não se meta. Isso é um assunto de família. Aliás, minha mãe já está saindo. Ela se enganou de loja. Eulália não se moveu. Ela olhou para Thales como se ele fosse um inseto interessante, mas incômodo. Depois, voltou-se para mim, e seu rosto se suavizou. Na verdade, senhor, ela disse com uma voz que projetava autoridade em cada nota, quem parece estar na loja errada é o senhor. Aqui na nossa boutique, valorizamos a história que as pessoas carregam. E a senhora? Bem, a senhora carrega uma nobreza que o senhor não seria capaz de reconhecer nem se ela estivesse escrita em letras garrafais. O rosto de Thales ficou vermelho de fúria. Quem você pensa que é? Eu sou cliente, eu tenho dinheiro para comprar metade dessa loja. Eulália deu um sorriso gélido. Dinheiro compra tecido, senhor.
Não compra porte. E se o senhor quer falar de dinheiro e classe, vamos falar de quem realmente manda aqui. Tales ficou mudo. O desprezo que ele sentia por mim agora estava sendo refletido de volta para ele por uma mulher que ele considerava uma subalterna. Eu ainda segurava o vestido verde, sentindo o peso daquela peça como se fosse uma armadura. O conflito na Oscar Freire tinha acabado de mudar de nível. Tales achava que a batalha era entre ele e sua mãe pobre. Ele não sabia que acabará de declarar guerra contra uma rede de mulheres que sabiam exatamente o que era ser subestimada. E enquanto ele buscava as palavras para humilhar Eulália, eu percebi que a minha vingança não começaria com um grito, mas com um convite para entrar no provador. Tales estava estático. A audácia da vendedora em interrompê-lo diante de sua plateia de socialites o deixou sem reação por alguns segundos. Ele abriu a boca, as veias do pescoço saltadas, mas Eulália não lhe deu espaço para respirar. Ela simplesmente virou as costas para ele, como se ele fosse um manequim sem importância, e colocou a mão suavemente no meu ombro. Dona Undina, disse ela, com um tom de voz que eu não ouvia há anos, um tom de respeito genuíno. Por favor, acompanhe-me até o provador VIP. Este verde esmeralda não é apenas um vestido. Ele foi desenhado para mulheres que possuem uma força que não se quebra. E eu vejo essa força nos seus olhos. Tales deu um passo à frente, tentando recuperar a autoridade que sentia escorrer por entre os dedos. Isso é ridículo. Você está incentivando um delírio. Ela não tem como pagar por isso, e eu não vou gastar um centavo com esse capricho. Mãe, saia de perto dessa mulher. Vamos embora agora. Eulália parou, virou levemente a cabeça e disparou. O Sr. Tales parece muito preocupado com o pagamento. Mas nesta loja, o caráter é a primeira moeda que analisamos. E o crédito do senhor acaba de ser negado. Agora, se nos der licença, a sua mãe tem uma consulta com o espelho. Ela me conduziu por um corredor acarpetado, longe dos olhos julgadores e da fúria contida do meu filho. O provador VIP era maior que o meu quarto em São José dos Campos. As paredes eram revestidas de camurça e os espelhos iam do chão ao teto, iluminados por uma luz quente que parecia apagar o cansaço do meu rosto. Histórias de superação como a da Undina merecem ser ouvidas por mais pessoas. Inscreva-se no Afonso Astori para fortalecer nossa família e não perder nenhum capítulo dessa justiça. Sentei-me no banco de veludo, ainda segurando o vestido. Minhas mãos tremiam. Eulália fechou a cortina pesada, criando um santuário de silêncio entre nós e o mundo lá fora. Ela se ajoelhou na minha frente, não como uma serva, mas como uma irmã de armas. Não deixe que ele apague quem você é, Ondina, sussurrou ela. Eu vi como ele falou com você. Eu conheço esse tom. Eu ouvi esse mesmo tom por 20 anos dentro da minha própria casa. Olhei para ela, surpresa. Eulália parecia a definição da sofisticação paulistana, mas seus olhos guardavam uma dor antiga, uma dor que eu reconhecia no espelho todas as manhãs. Você? Perguntei. Sim. Eu também tive um Tales na minha vida, mas no meu caso, era o meu marido. Eu sustentei aquele homem enquanto ele terminava a faculdade de medicina em Ribeirão Preto. Eu lavava roupas para fora, fazia salgados para festas, trabalhava até minhas articulações gritarem de dor para que ele tivesse os melhores jalecos e os congressos mais caros. E sabe o que ele fez quando finalmente se tornou um cirurgião de renome? Eu balancei a cabeça negativamente, o coração apertado. Ele me levou a um jantar de gala do hospital, continuou Eulália, com um sorriso triste. E lá, na frente de todos os seus novos colegas ilustres, ele disse que eu o envergonhava porque eu não sabia falar sobre vinhos e porque minhas mãos eram grossas demais para segurar uma taça de cristal. Ele disse que eu cheirava a cozinha. No dia seguinte, ele me trocou por uma residente de 24 anos que nunca tinha pegado em uma vassoura na vida. As lágrimas que eu segurei diante de Tales finalmente transbordaram. Eu não estava chorando apenas por mim, mas por Eulália e por tantas outras mulheres que são usadas como degraus para o sucesso alheio e depois descartadas como lixo. E o que você fez? Perguntei, limpando o rosto com o dorso da mão. Eu entendi que a classe que ele tanto pregava era uma farsa, disse ela, levantando-se e pegando o vestido esmeralda. Eu juntei o pouco que me restava, vim para São Paulo e comecei do zero nesta loja. Comecei limpando o estoque. Hoje, sou a vendedora número 1 e sócia minoritária desta boutique. Eu descobri, Ondina,
que a nossa verdadeira classe nasce na nossa coluna vertebral. Nasce na nossa capacidade de suportar o peso do mundo sem perder a essência. Agora, levante-se. Vamos tirar esse algodão e vestir a rainha que você sempre foi. Com a ajuda de Eulália, despi o vestido de flores miúdas que eu tanto protegera. Senti-me vulnerável por um momento, mostrando as marcas da idade e do trabalho árduo. Mas quando o tecido de seda esverdeada deslizou pela minha pele, o toque foi como um bálsamo. O vestido tinha um corte impecável, abraçando meu corpo de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Eulália ajustou o caimento nos meus ombros e fechou o zíper invisível com precisão. Quando ela me virou para o espelho, eu não consegui conter um suspiro. Lá estava eu. Mas não a Undina governanta. Não a mulher invisível que pedia licença para existir. No espelho, vi uma mulher cuja pele madura brilhava contra o esmeralda profundo. A cor destacava a dignidade no meu olhar. Minhas mãos, aquelas mãos que Thales tanto desprezava, pareciam agora mãos de uma escultora, de uma criadora, mãos que tinham história e valor. Veja, disse Eulália, posicionando-se ao meu lado. O vestido não deu classe a você, Undina. Ele apenas deu permissão para que a classe que você já tem pudesse aparecer. Você não é uma mancha no espelho. Você é a própria luz. Nesse momento, ouvimos a voz de Thales do lado de fora, impaciente, discutindo com outra vendedora. Isso já passou dos limites. Eu vou entrar lá. Minha mãe está sendo manipulada. Eulália olhou para a cortina e depois para mim. Ele acha que dinheiro é poder, Undina. Ele acha que a casa em Alphaville e o carro importado são os troféus da inteligência dele. Mas nós sabemos quem assinou os cheques, não sabemos. Eu respirei fundo, sentindo a seda se expandir no meu peito. A tristeza estava sendo substituída por uma clareza gelada. Thales não me via como mãe porque ele tinha perdido a capacidade de ver qualquer coisa além de si mesmo. Ele tinha esquecido um detalhe jurídico e financeiro fundamental que eu, em minha simplicidade, guardara 7 chaves. Eulália, eu disse, olhando firmemente para o meu reflexo. Você disse que é sócia aqui. Você teria um telefone fixo que eu pudesse usar? Preciso fazer uma ligação para o meu advogado em São José. Se o meu filho quer falar sobre hierarquia e lugares, eu vou mostrar para ele quem realmente é o dono do tabuleiro. Eulália sorriu, um sorriso de pura satisfação. Tenho algo melhor. Tenho um escritório privativo nos fundos. Vá. Eu seguro o doutor aqui fora por mais alguns minutos. Faça o que precisa ser feito. Saí do provador protegida por Eulália, passando por Thales como se ele fosse um estranho pedindo esmola na rua. Ele tentou me segurar pelo braço, mas o brilho do meu novo visual e a determinação no meu rosto fizeram hesitar. Ele ficou ali, parado no meio da loja luxuosa, enquanto eu caminhava em direção ao escritório para desmantelar, com uma única ligação, a vida de mentiras que ele tinha construído. A humilhação na Oscar Freire não seria o fim da minha história. Seria o prólogo da minha libertação. Thales queria classe, pois ele teria uma aula magistral sobre a classe que vem da justiça. O escritório nos fundos da boutique era um oásis de madeira escura e silêncio, um contraste absoluto com o caos emocional que Thales tentava instaurar lá fora. Eulália fechou a porta, deixando-me sozinha com o telefone e o meu reflexo transformado. O vestido verde esmeralda agora não era apenas uma roupa, era minha farda de combate. Antes de discar, respirei fundo. O ar ali tinha cheiro de papel antigo e decisões importantes. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Arnaldo, um advogado de São José dos Campos que cuidava dos meus poucos documentos desde a venda do terreno em Ubatuba. Ele era um homem íntegro, da velha guarda, que sempre me tratou com uma dignidade que meu próprio filho desconhecia. Dona Undina? Que surpresa a senhora ligar a esta hora, disse Arnaldo, a voz calma trazendo um pouco de chão para o meu mundo trêmulo. Doutor Arnaldo, preciso de uma confirmação. A escritura da casa em Alphaville e os documentos do veículo que o Thales utiliza. Em que pé estão? Houve um breve silêncio, o som de papéis sendo manuseados do outro lado da linha. Como combinamos no ano passado, Dona Undina. A senhora pagou cada centavo com as economias e a herança, mas nunca assinou a transferência definitiva para o nome dele. O usufruto é dele, mas a propriedade plena continua sendo sua. O Thales tem a posse, mas a senhora tem o domínio. Por que a pergunta?
Porque o Thales esqueceu de quem é o chão que ele pisa, Arnaldo. E eu preciso que o senhor prepare uma notificação de retomada de posse e a revogação de qualquer procuração que eu tenha assinado. Eu quero meu patrimônio de volta. Tudo dele está sob o meu nome, não está? Sim, senhora. Inclusive a conta investimento que ele usa para manter o padrão de vida. Como a senhora é a titular e ele apenas o dependente movimentador, a senhora pode bloquear tudo com um clique. Enquanto Arnaldo falava, uma lágrima solitária escorreu pelo meu rosto, mas não era de tristeza. Era o peso de décadas de silêncio sendo finalmente liberado. Eu tinha dado tudo a ele, a educação, o teto, o prestígio, e ele tinha usado essas mesmas ferramentas para tentar me enterrar viva na periferia. Ative o sininho agora para não perder a próxima vingança do canal. A história da semana que vem envolve uma herança escondida em Minas Gerais que vai te surpreender aqui no Afonso Story. Desliguei o telefone e permaneci em silêncio por um minuto. Foi então que ouvi, através da porta entreaberta, a voz de Thales no corredor. Ele não sabia que eu estava ali. Ele falava ao celular, provavelmente com a tal Valéria ou com algum dos seus amigos de elite. Não, Valéria, está tudo sob controle. Minha mãe teve um surto de carência. Você sabe como são essas pessoas de idade do interior. Acham que só porque pagaram a faculdade, podem cobrar atenção o tempo todo. Já estou despachando ela para a rodoviária. Amanhã mesmo eu mudo as fechaduras de Alphaville. Não quero ela aparecendo lá no nosso jantar de noivado com aquele cheiro de sabão e aquelas histórias de Ubatuba. Ela é um peso morto, querida. Uma peça que não encaixa mais no meu novo mundo. Minhas mãos se fecharam em punho. Peça que não encaixa. Peso morto. Ele estava planejando me trancar do lado de fora da casa que eu paguei com o suor de 30 anos de faxina. Ele queria me apagar da existência dele como se apaga um erro de digitação em uma petição judicial. Saí do escritório com a frieza de quem já atravessou o inferno e não teme o fogo. Encontrei Eulália no corredor. Ela me olhou e, sem precisar dizer uma palavra, entendeu que o jogo tinha mudado. Conseguiu o que precisava, Ondina. Consegui mais do que eu esperava, Eulália. Eu descobri que não estou apenas sendo humilhada, estou sendo roubada da minha própria dignidade e do meu teto. O Thales acha que a inteligência dele o torna superior, mas ele esqueceu que a inteligência sem caráter é apenas uma arma voltada para o próprio peito. Caminhamos de volta para o salão principal da loja. Thales estava sentado em um dos sofás de design, batendo o pé com impaciência, agindo como se fosse o dono do lugar. Ao me ver sair, ainda vestida de esmeralda e com a postura ereta, ele se levantou com um sorriso cínico. Finalmente! Acabou o teatrinho. Agora tira essa roupa, devolve para a vendedora e vamos embora. Já perdi tempo demais com esse seu capricho. O Uber está chegando e vai te deixar direto no Tietê. Eu não parei. Continuei caminhando até ficar a poucos centímetros dele. O perfume dele agora me causava náuseas. Era o cheiro da ingratidão. Você não vai me levar a lugar nenhum, Thales, eu disse, minha voz saindo com uma autoridade que o fez recuar um passo. E você tem razão sobre uma coisa. Eu não tenho classe para usar esse vestido, no seu mundo de mentiras. Porque neste vestido, eu represento a verdade. E a verdade é que você é um inquilino da minha bondade. Ele riu, uma risada nervosa, olhando para os lados para ver se alguém ouvia. Do que você está falando, velha? Você está delirando. A casa em Alphaville é minha conquista, meu status. A casa em Alphaville, continuei, aproximando-me ainda mais, está no nome de Ondina Pereira. O carro que você usa para impressionar os pais da Valéria foi comprado com o dinheiro do terreno de Ubatuba que meu pai me deixou. E a conta que paga seus ternos de grife. Eu acabei de autorizar o bloqueio. Você queria classe, Thales. Pois agora você vai ter a oportunidade de construir a sua do zero, sem o meu cheiro de cozinha para te sustentar. O rosto dele passou do vermelho para um branco cadavérico. Os olhos de Thales vasculharam o meu rosto em busca de uma brincadeira, de uma fraqueza, mas ele só encontrou o aço. Mãe, você não faria isso. Você me ama. Você se sacrificou por mim a vida toda. A voz dele agora não era mais a do doutor arrogante, era do menino egoísta que percebe que o brinquedo quebrou. Eu te amei o suficiente para te dar tudo, respondi, sentindo o peso do vestido esmeralda como uma coroa.
Mas agora eu me amo o suficiente para não deixar você tirar o pouco que me restou, o meu respeito por mim mesma. Você disse que eu era um peso morto. Pois bem, o peso morto acaba de cortar a corda. Boa sorte flutuando sozinho. Eulália aproximou-se com uma taça de champanhe e me entregou. O cristal brilhava tanto quanto meus olhos. Thales olhava para a cena, para as socialites que agora o encaravam com desdém, percebendo que o jovem prodígio era, na verdade, um parasita da própria mãe. O silêncio que se instalou na boutique era tão denso que era possível ouvir o borbulhar do champanhe na taça que Eulália acabará de me entregar. Thales parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. O homem que, momentos antes, ocupava o espaço com uma arrogância imperial, agora parecia pequeno, as ombreiras do seu terno caro parecendo pesadas demais para o seu caráter diminuto. Você não pode estar falando sério, Ondina, ele gaguejou, a voz falhando, os olhos fixos na taça de cristal em minha mão. Bloquear a conta? Retomar a casa? Você sabe que eu tenho compromissos. Eu tenho uma reputação. Se a família da Valéria souber que eu não sou o dono de nada. A sua reputação foi construída sobre o meu silêncio, Thales, eu respondi, sentindo o frescor do champanhe nos lábios, um gosto de vitória que eu nunca imaginei provar. E o meu silêncio acaba de ser vendido por esse vestido esmeralda. Você queria que eu tivesse classe? Pois aqui estou, exercendo a maior classe que existe. Há de colocar um parasita no seu devido lugar. Ele olhou ao redor, desesperado. As socialites que antes o admiravam como um jovem advogado promissor agora o observavam com um misto de nojo e deboche. Naquele mundo de aparências, a pior coisa que você pode ser não é pobre, é um fraudulento. E Thales tinha sido exposto como a maior fraude da Oscar Freire. Fique até o final, porque vou mostrar uma foto real que inspirou o cenário dessa loja na Oscar Freire aqui no Afonso Astori. Thales tentou uma última manobra. Ele se aproximou, tentando baixar o tom de voz, os olhos injetados de uma fúria contida. Escuta aqui, sua velha ingrata. Você me deu essas coisas porque quis. Foi o seu dever de mãe. Você não pode simplesmente tirar o que me deu por causa de um ataque de pelanca em uma loja de roupas. Eu sou advogado. Eu conheço os meus direitos. Eu vou te processar por danos morais. Vou dizer que você está gagá, que não tem condições de gerir seu patrimônio. Eu não me movi. Olhei para ele com a calma de quem conhece cada centímetro do chão que ele estava tentando usar para me atacar. Pois processe, doutor. Vamos levar isso para o tribunal. Vamos chamar o seu sogro, o desembargador, para ser testemunha. Vamos mostrar a ele as notas fiscais, os comprovantes de transferência da governanta do Jardim Europa para o filho brilhante. Vamos ver o que a sua preciosa Valéria vai achar quando descobrir que o castelo onde ela planejava morar pertence à mulher que ela provavelmente confundiria com a copeira. O golpe foi fatal. Thales recuou como se tivesse levado um soco no estômago. Ele sabia que eu não estava blefando. Ele conhecia minha força, a mesma força que o sustentou por anos e que agora se voltava contra ele com a precisão de uma guilhotina. Nesse momento, a porta da loja se abriu e uma mulher jovem, impecavelmente vestida em tons de bege e pérolas, entrou. Era a Valéria. Ela olhou para a cena, Thales pálido e suando, e eu, uma senhora desconhecida em um vestido verde deslumbrante, segurando uma taça de champanhe. Thales, o que está acontecendo aqui? Perguntou ela, a voz carregada de uma confusão aristocrática. O Uber está lá fora há 5 minutos. Meus pais já ligaram do restaurante. Thales abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele era um peixe fora d'água. Valéria, houve um imprevisto com essa senhora aqui. Eu dei um passo à frente, antes que ele pudesse inventar mais uma mentira. Olá, Valéria. Prazer em conhecê-la. Eu sou Ondina, a dona da casa onde você pretendia morar e a mulher que pagou por cada fio de seda que o seu noivo está vestindo. Sinto informar que o jantar de noivado foi cancelado. O Thales tem um compromisso urgente. Ele tem 24 horas para desocupar o meu imóvel. Valéria olhou para Thales, depois para mim, e finalmente para Eulália, que apenas assentiu com um sorriso sutil. O que ela está dizendo, Thales? Essa é a sua mãe? A governanta? Thales tentou segurar a mão de Valéria, mas ela se esquivou como se ele estivesse contaminado.
O olhar dela mudou instantaneamente. Não era pena, era o desprezo gelado de quem acaba de descobrir que comprou uma joia falsa. Você me disse que sua mãe era uma investidora aposentada, Thales. Você me disse que a casa era herança de família. Você mentiu sobre tudo? Você me fez ser cúmplice da humilhação da sua própria mãe. Valéria, eu fiz por nós. Para que pudéssemos estar no mesmo nível. Ele implorou, a dignidade escorrendo pelo chão junto com o suor. O nível onde você está, Thales, é um que eu não frequento, disse ela, dando meia volta com uma elegância que ele nunca conseguiria imitar. Não me ligue mais. E, por favor, peça para o seu advogado, ou melhor, para sua mãe, cuidar da devolução do anel. Eu não quero nada que venha de um homem que não tem honra nem para com quem o pariu. A porta se fechou atrás de Valéria com um estalo seco. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio do vácuo. Thales estava sozinho. No meio da Oscar Freire, cercado de luxo, ele era o homem mais pobre da cidade. Eu me aproximei dele uma última vez. Coloquei a taça vazia em suas mãos trêmulas. Amanhã, às 8 da manhã, o Dr. Arnaldo estará na porta da casa em Alphaville com chaveiros. Não se atrase. E Thales, sobre o que você disse, que eu não tinha classe para usar esse vestido, você estava certo. Eu não tenho a classe de plástico que você idolatra. Eu tenho a classe de quem sabe a hora de levantar da mesa quando o respeito não é mais servido. Virei-me para Eulália. Eulália, por favor, embrulhe o meu vestido de algodão. Eu vou levar o Esmeralda no corpo. Hoje, eu vou para a casa de táxi. Saí da loja sentindo o peso do tecido verde balançando em volta das minhas pernas como uma bandeira de vitória. Thales ficou para trás, um espectro de terno italiano entre manequins inanimados. Ele achava que tinha classe, mas descobriu que, sem o alicerce do meu amor e do meu trabalho, ele era apenas um terno vazio. Caminhei pela calçada da Oscar Freire, e as pessoas agora me olhavam. Mas não olhavam com desprezo. Elas viam uma mulher que ocupava o seu espaço. Eu não era mais a mancha no espelho. Eu era a própria luz da Serra da Mantiqueira brilhando no asfalto quente de São Paulo. Minha jornada de 30 anos de servidão tinha terminado ali, e a minha vida de liberdade estava apenas começando. O barulho dos pneus do táxi no asfalto da rodovia Presidente Dutra era um som de libertação. Eu olhava pela janela, vendo as luzes de São Paulo ficarem para trás, e sentia o toque da seda esmeralda contra minha pele. Pela primeira vez em 30 anos, eu não era governanta voltando para o descanso breve de uma servidão eterna. Eu era Undina, a filha do pescador, a dona do meu destino. Cheguei em São José dos Campos de madrugada. O Dr. Arnaldo já havia cumprido sua palavra. As contas estavam bloqueadas e a notificação judicial estava a caminho. Entrei na minha casinha simples na periferia, mas aquela noite não dormi nela. Arrumei uma pequena mala, peguei os documentos que guardei por décadas e parti para o meu destino final. A pequena chácara que comprei silenciosamente há alguns anos, perto de Santo Antônio do Pinhal, na subida da serra. Lá, o ar é puro, com cheiro de terra e pinheiros. É o lugar onde o luxo não se mede por etiquetas, mas pelo silêncio da manhã e pelo brilho do orvalho nas folhas. 2 semanas se passaram. Thales tentou me ligar 40 vezes no primeiro dia. Depois, vieram as mensagens, primeiro agressivas, cheias de ameaças jurídicas vazias, e depois desesperadas, implorando pelo perdão de mãe. Bloqueei cada número. O perdão é algo que se dá a quem erra, não a quem planeja sua ruína. Soube por Eulália, que se tornou minha confidente e amiga, que o desmoronamento dele foi completo. Sem o suporte da minha conta bancária e sem o teto de Alphaville, o Dr. Thales descobriu que sua rede de contatos na elite era feita de fumaça. Valéria nunca mais atendeu suas ligações. Os amigos de academia e jantares caros desapareceram assim que souberam que ele estava morando de favor em um quartinho no centro, tentando desesperadamente pagar as prestações do carro que eu acabei retomando legalmente. O destino de Thales agora é o mesmo que ele tentou me impor: o ônibus lotado e a luta diária. Mas com uma diferença: ele não tem a dignidade que eu sempre carreguei. Ele carrega apenas o amargor de quem achou que era o sol, mas descobriu que era apenas uma sombra projetada pelo brilho alheio. Hoje, minha rotina é diferente. Acordo com o canto dos pássaros da Mantiqueira. Tomo meu café coado na hora, olhando para as montanhas que têm a mesma cor do meu vestido verde.
Eu uso meus vestidos de algodão com um orgulho renovado, pois sei que eles não são sinais de pobreza, mas de uma vida de trabalho que não me envergonha mais. O vestido esmeralda. Ele está guardado no meu armário de cedro. Não o uso para festas ou para impressionar ninguém. Às vezes, à noite, eu abro a porta do armário e toco no tecido. Ele é o meu lembrete. Ele me lembra que a classe não mora na conta bancária, nem no sobrenome de um noivo influente. A classe mora na coragem de dizer basta. Mora na força de retomar o que é seu por direito e em nunca permitir que o sangue do seu sangue apague a luz da sua alma. Tales achou que eu era uma peça descartável. Ele aprendeu, da forma mais dura, que sem a base, o topo desmorona. E eu aprendi que nunca é tarde para deixar de ser a sombra e se tornar o próprio sol. A liberdade tem a cor da serra, o cheiro de café novo e a paz de quem não deve nada a ninguém. Comente justiça se você acha que a Undina agiu certo ao retomar sua vida. E se você quer ver mais filhos ingratos recebendo o que merecem, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela sobre o segredo da governanta. Obrigado por estar com o Afonso Story.